Salve, salve galera! Temos aqui um vídeo da ESPN Brasil para falar de Flamengo e Palmeiras que vem oscilando nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Essa disputa pelo título tende a ir até a última rodada, ou não? Será que teremos um campeão antes da última rodada? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Tanto o Mengão quanto o Verdão estão decepcionando em alguns jogos. Essa foi uma das rodadas que os dois decepcionaram. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN. Link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. O sinal de alerta tá ligado. Ah, tá ligado? Tá ligado. Porque você se aproxima do jogo da Libertadores e, obviamente, o Palmeiras trabalha paralelamente os jogos do Brasileiro e o jogo da Libertadores, e você não consegue fazer a pontuação, isso preocupa. E o interessante é que ontem, assim, o clima pós-jogo, com esse resultado de empate em casa e o jogo do Flamengo rolando, era assim, acho que o campeonato acabou. E aí, quando você tem o resultado final, você dá um passo atrás e fala, não, o campeonato tá rolando ainda. Ainda dá pra jogar. Então foi mais ou menos aquela coisa assim, sabe o 23h59? Acabou o campeonato? Meia-noite. Opa, o campeonato tá rolando. O Flamengo deu muito mole, né, cara? Tinha que ter ganhado ontem, né? Pra sacramentar esse título aí, cara. Ficaria mais perto, né? Tá aí, então, a apuração do André Hernan, como ficou o vestiário do Palmeiras logo depois do tropeço com Vitória ontem no Allianz Parque. E falávamos sobre isso, inclusive, logo depois da partida aqui no Sport Center, dizendo, olha, se por acaso o Flamengo vence essa partida, 5 pontos de diferença, fica muito difícil para o Palmeiras. Mas não foi isso que aconteceu, André. É cada um, assim, olha, fica na frente, não, quem sabe você. Boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos. Bastidores da televisão ao vivo. A gente passou aqui ontem um tempo bem extenso do programa falando sobre a possibilidade de um resultado de empate do Palmeiras combinado com uma eventual vitória do Flamengo e aí o que seria uma diferença de 5 pontos, né, a favor do Flamengo no campeonato. No final das contas, tudo aconteceu de uma forma diferente, porque o Flamengo não só não ganhou os 3 pontos, como perdeu o jogo, não ganhou nenhum, e a rodada terminou com a diferença menor. É verdade. O torcedor do Palmeiras que saiu bravo do estádio achando que o campeonato acabou, porque como disse o André, esse era o pensamento e o sentimento dentro do ambiente do vestiário do Palmeiras, ali, entre comissão técnica e jogadores, imagine a torcida. E aí, esse cara chegou em casa e o Flamengo perdeu, e talvez ele tenha dito, como nós comentamos, o que aumenta o tamanho do tropeço do Palmeiras, porque se o Palmeiras ganha em casa, o campeonato tinha outra cara. Agora, 24 horas depois, a gente estaria falando, e aí, o que vai acontecer? Os dois times estariam empatados em pontos. E é uma loucura completa mesmo, porque depois que a gente viu as partidas dos 3 líderes, se é que a gente pode chamar desse jeito, ninguém venceu. Somaram 2 pontos. O empate do Palmeiras e o empate do Cruzeiro. Com Juventude, né? Em 9 pontos para ganharem. Com 2 times do Z4. 2 times da zona de rebaixamento, candidatos à Série B no ano que vem. Então é de fato uma coisa muito... O futebol é muito louco e totalmente imprevisível, mas no caso do Palmeiras, eu acho que a sensação é escapamos de uma situação potencialmente definitiva. E é preciso se reerguer o quanto antes. O André enxerga o tropeço do Palmeiras depois da derrota do Flamengo. Não é que, olha, não foi tão ruim assim. Não, foi ruim ao ponto de você poderia estar na liderança do campeonato. Eu acho que o Abel está mais bravo ainda. Depois que o Flamengo perdeu, ele ficou mais irritado ainda. É isso. Ele já estava, não menos. Eu estava conversando com um colega nosso hoje na redação sobre se a rodada de ontem tivesse acontecido na ordem invertida, primeiro o jogo do Palmeiras, depois o primeiro jogo do Flamengo, depois o jogo do Palmeiras, se a sensação do palmeirense seria diferente, né? Ao saber que após uma derrota do Flamengo contra o Fluminense, ele, Palmeiras, desperdiçou a chance contra o Vitória. Eu acho que seria pior a sensação deles, né? Falando da sensação, seria pior. Para o Flamengo seria melhor, né? Se o Flamengo tivesse jogado antes e perdido o jogo e o Palmeiras empatado depois, a sensação para nós seria melhor.
Mas eu falei, olha, se o Palmeiras entra em campo sabendo que o Flamengo perdeu, Ele vai acho pouco provável que a postura fosse a mesma que foi contra o Vitória. Porque o Abel criticou a postura, a atitude da equipe, a falta de ambição. Sabendo que o Flamengo teria perdido, imagino, conhecendo o time do Palmeiras, que seria outra postura. É curioso porque quando a gente olha o aspecto moral da rodada, né, o Palmeiras enfrentou um time de Z4 e na mesma rodada em que o Flamengo teria um dos seus maiores clássicos. A chance de tropeço do Flamengo estava ali. Era uma rodada propícia para o Palmeiras voltar a empatar em número de pontos com o Flamengo. Então, dentro desse aspecto, o empate, ele frustra. Embora, matematicamente, a rodada tenha sido boa. Né? O Palmeiras diminuiu a distância para o líder do campeonato. Mas quando a gente olha, quando a gente bota no contexto contra quem foram os jogos, o Flamengo tinha um adversário mais difícil, era o resultado mais normal de acontecer, era uma derrota do Flamengo, mais normal do que o empate do Palmeiras contra o Vitória, mais normal do que o empate do Cruzeiro contra o Juventude. Fato é que nem o quarto colocado ganhou, o Mirassol também empatou com o Santos, então rodada boa para quem? Para o Botafogo, para o Fluminense. Dos 6 primeiros colocados, foram os únicos que venceram na rodada. E o Cruzeiro também tropeçou na rodada, empatou com Juventude em 3-3. Falar do Fluminense daqui a pouquinho. Nesse caso das partidas terem sido realizadas na ordem inversa, o Palmeiras entrar em campo sabendo que o Flamengo tinha perdido, eu acho que a sensação do torcedor palmeirense seria de um enorme desperdício de oportunidade, mas ele teria sido poupado do pensamento que o campeonato acabou. Sim. Isso ele já sabe, isso nem passaria pela cabeça dele. E enquanto o jogo do Flamengo não terminou, muita gente falou, o Flamengo vai dar um jeito de virar isso aí, vai ganhar e tal. O Flamengo não chegou nem perto de E essa rodada mostra muito também como os times lá de baixo, eles estão jogando a vida. Jogando pelo A gente viu o próprio Santos contra o Palmeiras, Claro. A gente tem visto o Fortaleza hoje contra o Bahia, o Juventude contra o Cruzeiro, o Vitória contra o Palmeiras. Vamos ver o Internacional, né? O Internacional precisa começar a mostrar também essa força que Pois estamos só o vendo nesse Sport, time coitado, Z4. que não conseguiu. E ainda assim abre os dois. Abre 2-0 sempre. Ou um contra Faz o dois Flamengo. gols, os Ou gols eles contra- fazem. O campeonato Isso. ele é pegado nessa fase, muito pegado. Tem isso. E quando a gente fala também de horário de jogo e vemos isso acontecer, como é que o Palmeiras entraria em campo se por acaso já soubesse que o Flamengo teria perdido o seu jogo? Dá para você organizar um pouquinho, em um certo momento, os horários das partidas desses times que lutam pelo título do Campeonato Brasileiro, né? É claro, no paraíso, num lugar perfeito, você coloca ali todos os jogos no mesmo horário, no mesmo dia. Não dá para acontecer. Mas quando chega nessa parte aí, nessa reta final de campeonato, se der para você organizar e colocar todo mundo no mesmo horário, é muito melhor. Tem sido um pouco mais difícil, porque especificamente nesse Campeonato Brasileiro, e acho que daqui para frente vai ser assim, como a gente tem cada vez mais plataformas, players transmitindo, a gente tem cada vez menos jogos no mesmo horário. Tá tudo espalhado mesmo, né? Então isso dificulta um pouco mais. Nas últimas rodadas, na última com certeza, né? Na penúltima muitas vezes também. Mas tá mais difícil porque tem mais gente transmitindo, então os horários estão mais espalhados para agradar as emissoras, plataformas e tudo mais. Etc, streamings. Hoje em dia é tanta coisa. Players. O André Kfouri, animicamente, olhando para um Flamengo que perde de um Fluminense, de um grande rival e um clássico, e de um Palmeiras que tropeça de um time que está no Z4, o que é pior? Porque esse próprio Palmeiras também perde do Santos, que é um grande rival também, jogando fora de casa, né? Eu acho que são duas sensações diferentes. O Palmeiras recebeu um adversário muito inferior tecnicamente em casa, e deveria ter ganhado. Era meio que, entre aspas, obrigação do Palmeiras ganhar o jogo. O Flamengo enfrentou um adversário absolutamente tradicional, num jogo que é sempre diferente, um emblema do futebol brasileiro. O Fla-Flu é uma coisa distinta de todo o resto e os resultados todos são viáveis, em especial porque é óbvio que o Fluminense se motiva, independentemente de ter ainda objetivos, e tem, é por isso que jogou para ganhar e ganhou, mas o Fluminense se motiva de uma maneira muito especial para enfrentar o Flamengo. O questionamento maior, né, a crítica de boa parte da torcida do Flamengo, pelo que eu percebi hoje, a gente estava aqui no ar ontem enquanto o jogo acontecia, é a respeito de postura mesmo. Não é nem a questão técnica, é de um primeiro tempo, entre aspas, mole, sem Frouxo, relaxado, arame liso, a 10 por hora. Time frouxo, né, cara? interesse, o que é estranho, né? Porque
se trata de um clássico. O Flamengo quer ser campeão, uma grande oportunidade de continuar na liderança do campeonato, somando 3 pontos. O Palmeiras não conseguiu ganhar, o Flamengo perdeu também, é óbvio, uma grande oportunidade. Mas o Palmeiras ele vem a 3 rodadas numa situação anormal em relação ao que é o seu nível de competitividade, aquela regularidade que a gente sempre apontou no time do Palmeiras, capaz de empatar jogos jogando mal, capaz de ganhar jogos jogando mais ou menos. E isso não aconteceu nas últimas 3 rodadas, então me parece que para o Palmeiras há uma sensação um pouco maior de urgência, de olha, é preciso recuperar aquilo que vinha sendo feito, porque senão o campeonato pode escapar de uma hora para outra em uma rodada, como poderia ter acontecido ontem. Esse que venceu o Flamengo ontem, na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, tem 54 pontos. O Botafogo, 5º colocado, tem 55. O Mirassol, que é o 4º colocado, tem 60, um pouquinho mais afastado. E impressionante, realmente, o que o Zubeldia melhorou esse time do Fluminense, viu? Galera, a rodada ainda não terminou, está rolando. Tem jogo agora, neste momento. Flamengo 71 pontos, Palmeiras 69, Cruzeiro tropeçou também, hein? 65, Mirassol 60, Botafogo 55, Fluminense 54, Bahia 53, Bragantino 45, junto com São Paulo e Corinthians, Atlético Mineiro 44, Grêmio 43, Vasco e Ceará 42, Internacional e Santos 37, e no Z4 temos o Vitória com 36, Fortaleza 34, Juventude 33, Sport 17. Para mim, quem vai cair? Cara, é difícil. O Sport já caiu. Juventude, Fortaleza, Vitória, todos eles têm chance ainda de escapar, né? O Santos, que é o primeiro fora, tem 1 ponto só de diferença para o primeiro dentro, junto com o Internacional, cara. O Internacional joga segunda-feira, dia 24/11, tá? Contra o Santos, jogo dessa rodada. A mesma coisa vale para o Mirassol, né? Mirassol joga... Apesar que o Mirassol jogou ontem, né? Ah, não, eu tô falando errado aqui. Tô falando a rodada 35, tá? Já vou lá na 35. Primeiro, vamos olhar aqui a rodada 34. Tá aqui na tela, então, os resultados. O Mirassol empatou com o Santos ontem, né? Já o Grêmio venceu o Vasco por 2-0. Hoje à tarde, Juventude 3, Cruzeiro 3. O Bahia perdeu em casa para o Fortaleza. Cara, o Bahia também tropeça, né? O Bahia tem 53 pontos. Se vencesse o Fortaleza, que está aqui no Z4, ó, é o 18º colocado. Se vencesse, o Bahia iria a 56 pontos. Em 5º lugar, galera, um tropeço também do Bahia. Corinthians 1, São Paulo também 1, jogo de agora, né? Começou 7h30, tá rolando ainda. Hoje ainda tem futebol. Ceará e Internacional jogam às 9h30 da noite. Jogos adiados, tá? Ó, o Bragantino foi adiado, né? Esse jogo contra o Vitória. Esse jogo será no dia 3, quarta-feira, 3 de dezembro. Atlético Mineiro e Palmeiras foi adiado para o dia 3 de dezembro, né? Que seria nessa rodada, né? Agora sim, vamos aqui para a rodada 35, galera. Botafogo e Grêmio, sábado, 19h30. 2 jogos sábado no mesmo horário, tá? Flamengo e Bragantino, às 9h30. Palmeiras e Fluminense. Os 2 jogos no mesmo horário. Vai ser assim agora até o final. Os jogos de Flamengo e Palmeiras serão no mesmo horário. Domingo tem São Paulo e Juventude, Bahia e Vasco, Sport e Vitória, Cruzeiro e Corinthians, Mirassol e Ceará, Internacional e Santos, Fortaleza e Atlético Mineiro. Beleza? Caramba. Ah, não, esse jogo aqui foi adiado, ó. Fortaleza e Atlético Mineiro vai jogar no dia 30. Foi adiado, dia 30, domingo, tá? 18h30. Porque o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro na terça-feira. Não tinha como o Atlético jogar domingo agora e terça, né, galera? Então é por causa da final da Libertadores, né? Tá aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscrevam e ative o sininho. Valeu, fui!